ainda mais, né, com essas contribuições do Porto de Maceió. Olha, vamos agora falar sobre esporte. Chegou aquele momento aqui, tá? Do Gazeta News, edição da manhã, com a Natália Valesca, nossa querida Nath, nos atualizando sobre o que é que está acontecendo aí no mundo esportivo. Muito bom dia. Muito bom dia, Mara. Bom dia a todos acompanhando mais um Gazeta News, edição da manhã. E agora sim a gente falar de esporte nessa terça-feira, uma terça-feira para a gente fazer aquele nosso panorama que a gente sempre faz, trazendo muita informação para você agora do meio esportivo. Muito bem, vamos começar falando dos nossos alagoanos, CSA, CRB, que vão enfrentar grandes clubes aqui no nosso, né, aqui na nossa capital alagoana e que estão passando por polêmicas em relação aos ingressos. É isso mesmo, Natália? Exatamente, Mara. A gente está numa semana especial, assim, no futebol brasileiro como um todo, mas também uma semana especial aqui no nosso estado de Alagoas, que, como você muito bem falou, Mara, a gente tem CSA e CRB, os nossos representantes alagoanos, que irão disputar a terceira fase da Copa do Brasil, né? O CSA, que foi ali avançando de fase, passou pela primeira, segunda, agora chegou na terceira. O CRB, que pela temporada do ano passado, por ter sido vice-campeão da Copa do Nordeste, já garantiu essa vaga direto na terceira fase. Então, o CRB vai fazer a sua estreia na terceira fase da Copa do Brasil. E essa semana, né, a gente já está nessa ansiedade de começar, inclusive a Copa do Brasil começa hoje, mas a gente vai ter que esperar mais um diazinho, 2, para poder ver o jogo dos nossos alagoanos. Mas o que já começou a ser liberado foram os ingressos, né? O CSA vai realizar o seu primeiro jogo dentro do Rei Pelé, o CRB vai realizar o primeiro jogo apenas, né, jogando fora, vai jogar lá em Santos, mas que também já fez questão de publicar o valor dos ingressos para os seus torcedores. A gente começa olhando aqui, né, a questão dos valores, que foi exatamente o que estava gerando uma polêmica, porque a gente entende, CSA vai enfrentar a equipe do Grêmio, o CRB vai enfrentar a equipe do Santos, que são times são grandes times do nosso futebol, times que têm muita tradição no futebol brasileiro e que a gente já esperava, né, um valor mais alto dos ingressos. Só que tem algumas setorizações que estão ali gerando uma polêmica entre os torcedores. O torcedor, ele deu um susto. Só que ele acordou susto, hoje, né? O pessoal esperava, susto, né, aquele valor assim mais salgado, mas também não tão salgado, né? Exatamente. O CRB ainda liberou antes, né, que esse jogo só vai acontecer no dia 22, mas ele liberou antes para o torcedor já se organizar, para já dar aquela juntadinha no dinheiro e conseguir aí garantir o seu ingresso para essa grande partida. Mas a gente falando, vamos olhar um de cada vez, né? Primeiro a gente analisa o do CSA, que o jogo já vai ser na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, e amanhã a gente vai trazer, né, mais informações sobre essa partida. Mas o CSA que vai receber a equipe do Grêmio no Rei Pelé às 9h30, como eu mencionei, e a gente tem aqui agora à disposição dos valores para cada setor. A arquibancada baixa, a gente tem então um valor de R$40. Particularmente achei um valor salgado. A gente vê que tanto o CSA quanto o CRB mantiveram esse valor de arquibancada baixa. Particularmente eu achei um pouco salgado, que geralmente esse setor ele fica ali na faixa dos R$15 a R$20. Então já teve esse salto para 40. O CSA dividiu, né, a arquibancada alta tanto em grande arquibancada quanto curva, 2 setores diferentes do estádio. A grande arquibancada passou para R$60 e a curva tá para R$80. R$80 que também ficou o setor visitante. Então, os torcedores do Grêmio que quiserem acompanhar o jogo, né, no setor visitante do estádio Rei Pelé, eles vão estar aí tendo ingresso no valor de R$80. E meia aí entrada, né, que eu tô vendo ainda daqui, né? É, meia entrada. O CSA, tanto CSA e CRB setorizam esses valores assim com meia e inteira. Geralmente a gente tem todos os valores dos ingressos vendidos a preços de meia entrada. Tá. Geralmente a gente tem esse frequenta o costume. estádio e a pessoa que não frequenta, tá, gente? A gente tem esse costume vendido ali a meia entrada, mas a gente ainda vai ver outra questão ali que vai acontecer com o jogo do CRB, que aqueles ingressos ali podem ter ainda uma alteração no valor. Na minha opinião, o setor que mais chocou foram os setores das cadeiras, né? Que a gente teve um aumento aí para R$200 no setor das cadeiras. Geralmente esse setor ele varia ali entre R$100 até R$150, dependendo do jogo, e a gente teve esse salto aí para R$200. E o CSA teve uma disponibilização diferente, né, dessa partida, exclusivamente para os setores das cadeiras, crianças a partir de 2 anos, que antes teria essa entrada gratuita, né, até os 12, mas para o setor das cadeiras, crianças a partir de 2 anos vão precisar pagar ingresso para ter uma organização melhor aí desse valor. Então foi o que o CSA liberou ontem, né, falou e deu essa informação aí, mas isso exclusivamente para o setor das cadeiras. Nos demais setores permanece a regra de entrada normal
do Rei Pelé. Então, o CSA já liberou seus ingressos, essa liberação aconteceu, né, no começo da semana, e o CRB também hoje já liberou os valores, né, como eu falei, o jogo do CRB contra o Santos no Rei Pelé vai acontecer só no dia 22, mas aí o Clube de Regatas Brasil já optou por informar o seu torcedor, né, como vai ficar a disponibilidade dos valores. Como eu mencionei, a arquibancada baixa segue o mesmo valor da equipe do CSA, R$ 40, e aí a gente já vê a mudança nas arquibancadas altas, né, nos setores de arquibancada alta. Na grande arquibancada, o CRB manteve R$ 60 e a curva também vai permanecer nos R$ 60. O setor visitante, o torcedor do Santos, né, os outros torcedores que quiserem acompanhar essa partida pela área visitante vão pagar o ingresso no valor de R$ 60 também, mantendo o mesmo nível das arquibancadas altas. E as cadeiras, que aí se o do CSA chocou, que foi R$ 200, o do CRB a gente já teve um salto para R$ 300 as cadeiras da setorização do Rei Pelé. Tranquilo, né? Tranquilo, uma coisa básica. E o CRB ainda acabou colocando mais um setor, né? Mais uma setorização, que é o chamado Red Lounge, né? Que o CRB vai montar, que vai ser um setor mais especial, um setor no 4º piso do Rei Pelé. E esse setor ele vai ter também alguns agrados ali para quem comprar, né? Então, geralmente tem um open de comida e bebidas variadas para o torcedor também ficar confortável. É um setor acima das cadeiras normais. Então, também tem uma visão super do campo. Então, tem um espaço ali, né, um espaço mais exclusivo para o torcedor que optar por esse setor. E a gente tem, né, o último detalhe sobre o jogo do CRB é que esses valores são do primeiro lote. Então, esses são, né, os valores até para o torcedor querer... Ainda pode aumentar, exatamente isso. A gente esses valores podem sofrer aí uma alteração a decorrer das vendas, mas são valores mais altos. Para mim, certas setorizações são até compreensíveis o valor que elas estão, mas eu acho que às vezes a gente tem um pulo muito grande de uma setorização para outra e que assusta, querendo ou não, o bolso do torcedor, que já está acostumado a certos valores a serem mantidos, né? A gente sabia que ia ter um aumento, aí a gente, né, são jogos importantes, afinal, mas acho que o torcedor ele ficou um pouco assustado com alguns setores ali que ele costuma, né, acompanhar do campo e vendo que vai ter que juntar um dinheirinho mesmo, né? O do CRB ainda é bom que tem tempo, tem ali quase um mês todo para você ir juntando aos poucos e poder garantir o seu ingresso para esses jogos da Copa do Brasil. Muito bem, então valores dos ingressos aí já passados para vocês. Vamos agora falar sobre essa rodada, né? Vai começar então a Copa do Brasil. Hoje é isso mesmo, Nath? Exatamente, Copa do Brasil que vai se prolongar aí durante toda a semana, né? CSA e CRB já se organizando, mas hoje tem o começo dessa rodada, dessa terceira fase com 5 jogos, que são aqueles jogos, né? Jogos bons para a gente estar acompanhando toda essa fase decisiva. Nessa terceira fase da Copa do Brasil, vale a gente relembrar para você também que está acompanhando e se informando aqui juntinho com a gente tem jogos de ida e de volta, né? Então nessa semana a gente vai ter os confrontos de ida e daqui a 2 semanas a gente vai ter os jogos de volta. Então, se ficou empate, tanto com o acúmulo dos resultados de ida e de volta, disputa de pênaltis, como a gente tinha na primeira e na segunda fase. Falando aqui agora das partidas que a gente vai ter hoje, né? Às 7 horas, a gente tem 2 partidas. O Internacional vai começar jogando dentro de casa, vai receber a equipe do Maracanã. E também às 7 horas, a equipe do Retrô vai receber a equipe do Fortaleza. Aqui a gente tem um confronto nordestino, né? Nessa terceira fase da Copa do Brasil. Retrô e Fortaleza fazendo esse jogo de ida. Às 9h30, um pouquinho mais tarde, a gente tem mais uma partida. O Maringá vai começar estreando em casa. Maringá que às 7h30 vai receber a equipe do Atlético Mineiro, tá? Um jogo importante também, um jogo que vai ser até interessante, né? O Maringá vem muito bem na Série C, disputando aí o mesmo campeonato que o CSA, enquanto o Atlético Mineiro ainda está tropeçando na Série A. Então é uma competição que a gente sempre fala, a Copa do Brasil, ela tem aquelas possíveis zebras, né, que acontecem aí durante a competição. Então vamos aqui ficar ligado para ver se vai ter ou não zebra já nesses primeiros jogos. Às 9h30, mais 2 partidas. Tem o Fluminense, que vai estar recebendo a Aparecidense, e o São Paulo, que vai estar recebendo a equipe do Náutico. Muito bem, então fechamos aí com as partidas de hoje da Copa do Brasil, estreando essa terceira fase, né? Que também vai contar com a participação dos nossos clubes alagoanos CSA e CRB. É claro, né? Nath vai estar aqui sempre passando todas as informações para a gente. A gente sai agora da Copa do Brasil, vamos falar sobre aquele campeonato europeu também que faz muito sucesso, né? Muito barulho, que é a Champions League.
Champions League, a gente sempre fala, ela está de volta. A gente fica aí com uma semaninha, né, entre uma rodada e outra da Champions League, e a gente sente aquela saudade, porque é a nossa movimentação ali pela tarde, né? De noite a gente já tem essa certeza, a gente passando aqui para informar você que a gente vai ter essa rodada da Copa do Brasil, mas de tarde vai ser muito recheado também, com muito futebol. A gente vai ter a Champions voltando, e antes de falar do jogo de hoje, a gente vai passar o chaveamento, né? Como ficou o chaveamento da Champions League, e já poder adiantar para você quais serão os confrontos, qual adversário cada equipe superou para poder estar chegando a essa semifinal, as semifinais que vão acontecer hoje e amanhã. Temos São duas jogos partidas. Únicos, né? Isso, Nath? Não, a gente tem jogos de ida e de volta para trazer mais emoção. Né? A gente viu as emoções também nas quartas de finais, a gente garante muita emoção também nas semifinais. A gente tem aqui, né, a gente vê os dois confrontos das semifinais, aqui de um lado da chave, Paris Saint-Germain e Arsenal. Paris Saint-Germain que chegou à semifinal, derrotando a equipe do Aston Villa, e o Arsenal que venceu o poderoso Real Madrid, né, que tem toda uma história aí de Champions. O Arsenal venceu jogando dentro de casa, venceu jogando fora também. Então o Arsenal vem com esse favoritismo, né? Venceu um dos muitos campeões da Champions League, então chegando aí nessa semifinal para enfrentar a equipe do Paris Saint-Germain. E do outro lado da chave, a gente tem o Barcelona, que venceu a equipe do Borussia Dortmund, e o Inter de Milão, a Inter de Milão, melhor falando, que venceu a equipe do Bayern também. Então a gente tem esses dois confrontos aqui que vão ser realizados os jogos das semifinais hoje e amanhã. E para já começar, né, a partida de hoje, às 4 horas da tarde, já fazer aquele esquenta no futebol, que é bom. Você começa com Champions, você emenda até 6 da noite, você tem um intervalinho ali e você já começa para ver Joga do Brasil. Né? Você já emenda ali nessa sua terça-feira. Mas agora a gente vai ver a partida que a gente tem hoje por esse jogo da Champions League, começando aí essa disputa das semifinais. O primeiro jogo acontece entre Arsenal e Paris Saint-Germain, Arsenal fazendo mais uma vez o seu primeiro jogo dentro de casa, e a gente viu essa cena se repetir, né? Nas quartas de finais, quando o Arsenal jogou dentro de casa, garantiu logo a vantagem de 3-0 para cima do Real Madrid. E o PSG também fez uma super vantagem contra a equipe do Aston Villa. Então são duas equipes aí que chegam muito bem, né? Chegam com esse bom favoritismo para a semifinal, por ter garantido talvez até uma classificação mais tranquila do que foi o outro lado da chave. Então a gente já tem um super jogão hoje às 4 horas da tarde, para ver quem é que sai nessa vantagem, quem é que vai sair na frente, botar um pezinho já na grande final da Champions. Você aí que acompanha, né, devido a esse histórico desses dois clubes, e aí, quem será, hein, que vai se dar melhor nessa primeira partida? Então, Mara, pegando tanto o histórico dos clubes e pegando também, né, o que eles já fizeram nessa Champions League dessa temporada que a gente está tendo agora, 2024, 2025, a gente tem, falando primeiro do PSG que vai ser visitante hoje, né, e o PSG que falando do histórico geral do PSG, não é um grande time que tem muitas boas participações na Champions. Teve alguns anos, principalmente quando o Neymar estava ali dentro do clube, que a gente viu um PSG que até chegou a uma final da Champions League, né, contra o Bayern de Munique, e acabou sendo derrotado nesse confronto, o Bayern de Munique de Lewandowski. Então foi uma super final que a gente teve. Acredito que essa, da minha memória, foi uma das melhores participações do PSG na Champions, mas que para essa temporada vem surpreendendo positivamente, né? Vem traçando aí todo esse seu caminho até uma final de Champions, conseguiu chegar agora a uma semifinal, vai enfrentar o Arsenal, mas eu acredito que o PSG ele chega muito positivo para essa partida, né? Talvez com vastas possibilidades de garantir mais uma final de Champions. Falando do lado do Arsenal, o Arsenal também é um time que vem surpreendendo muito positivamente, né? Todos os reforços, a gente tem vários brasileiros aí vestindo e representando a camisa do Arsenal e que vem muito bem e que chega com esse favoritismo, não só de estar fazendo uma boa temporada, mas de ter derrotado, né, em 2 jogos um dos grandes campeões da Champions. Então, eu acho que isso tem que contar também. Vendo nesse confronto, eu acredito que o favoritismo acaba caindo mais para o lado do Arsenal e vai estar jogando em casa. Então, eu acho que o Arsenal aí se torna como favorito para vencer essa partida e, quem sabe, já garantir uma vantagem, né, para esse jogo de volta que vai acontecer só na semana que vem. Pois é. Muito bem, então fechamos aqui com o futebol no nosso Momento de Esporte do Gazeta News, edição da manhã. Agora a gente fala sobre NBA, basquete. Tiveram mais partidas ontem, vamos àqueles resultados e conferir, né, como é que está a sua tabelinha.
A gente tem umas atualizações interessantes já nessa tabela, né? No nosso chaveamento. Foi chaveamento de Champions, agora olhando o chaveamento da NBA. Desse lado, a gente tem apenas uma mudança, né? Ontem a gente teve 2 jogos, a equipe dos Warriors enfrentaram a equipe dos Rockets e a gente teve aí uma maior vantagem, né? Os Warriors conseguiram vencer os Rockets e agora completaram nesse time, né? Que tá vencendo aí por 3-1 essa disputa aí dos jogos das playoffs. Então, o Warriors já estava com a vantagem de 2-1, venceu mais uma partida, já se garantiu também um pouquinho à frente, aumentou essa distância contra os Rockets, isso do lado da Conferência Oeste. No lado da Conferência Leste, a gente já vê também que tivemos mudança. Pois é, né? já estou vendo aqui uma foto preta e branca, né? Uma imagem preta e branca, então isso significa? Significa que a gente teve uma eliminação e alguém já se garantiu aí na próxima fase. A gente vendo ontem, além de Warriors e Rockets, a gente teve também o jogo entre Cavaliers e Miami Heat, né? E os Cavaliers, eles atropelaram o Miami Heat. Então, Cavaliers que vem aí com esse super favoritismo, foi líder da sua conferência, então chega aí, né, com esse favoritismo nas playoffs e está demonstrando esse favoritismo dentro de quadra também, né? Amassou a equipe do Miami Heat e garantiu aí já o seu lugarzinho nas semifinais da conferência. Então já está um pouquinho mais tranquilo, está se juntando agora ao Thunder, né? Apesar de conferências diferentes, mas está se juntando ao Thunder aí já com a vaga garantida nas semifinais das conferências. A gente teve essas atualizações no nosso chaveamento, mas que muita coisa ainda pode mudar hoje, porque hoje temos mais partidas, a gente ainda confronto que está empatado, vai ter muito time aí querendo tirar essas diferenças também de pontos. Então hoje a gente tem mais 4 jogos pelas playoffs da NBA. Pois é, então vamos ver esses jogos de hoje aí para a gente conferir como foi, né? Como é que vai ficar, na verdade, essas playoffs. E são jogos que prometem, né? Por ter 4 jogos, eles começam um pouquinho mais cedo. Então, a partir de 7 horas, você já deixa ligado, né? Você vai estar vendo Copa do Brasil, mas você também deixa ligado aí as notificações ativadas da NBA, porque ninguém vai querer perder nada. Às 7, a gente já tem o jogo entre Pacers e a equipe do Milwaukee Bucks. Às 7 horas, Pacers que está nessa vantagem por 3-1. Então, pode ou consagrar ainda mais a vantagem, ou o Milwaukee Bucks conseguir diminuir nessa diferença entre a equipe dos Pacers. Às 8h30 da noite, a gente tem a equipe dos Knicks contra a equipe dos Pistons. O Knicks também está com 3-1, tá? Nessa vantagem. Não é 2-1, não. O Knicks também está com 3-1 na vantagem. Então também pode passar hoje, né? Exato. Também estão na mesma situação do Pacers, né? Ou aumentar mais a sua vantagem, ou dar mais trabalho aí, né? Ter mais trabalho, melhor dizendo, no futuro, porque os Pistons podem acabar diminuindo. Do outro lado, a gente tem a equipe do Celtic enfrentando às 9h30 o Orlando Magic. O Celtic também está com essa vantagem de 3-0. Então, o Celtic também que pode também já pode, se juntar. Né? Atropelar ali. Pode atropelar e se juntar a Cavaliers, a Thunders, já nessa fase da semifinal. E do outro lado, a gente tendo aí Nuggets e Clippers às 11 horas para finalizar essa partida que está tudo empatado. A gente está com 2-2, né, nessa partida, não está 2-1 para o Nuggets. A gente está aqui com 2-2 e todo mundo querendo sair na frente. Eu acredito que esse confronto entre Nuggets e Clippers, eles vêm sendo os mais equilibrados de todas as playoffs e prometendo muito. Vai ser na emoção. Vai ser na emoção. A emoção é garantida nos playoffs da NBA. Muito bem, Nath. Assim a gente finaliza. Muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente mais uma vez. Amanhã eu quero ver como é que vai ficar essa sua tabelinha. Amanhã a gente tem muita tabela para atualizar. Também estou ansiosa. Desejar uma boa tarde para você, Mara, para todos acompanhando, que vão seguir acompanhando nosso Gazeta News edição da manhã. A gente vai ver como é que deu todos esses resultados de todas essas partidas. E amanhã no nosso programa a gente traz novamente resultados, tabelas e chaveamentos aí atualizados para a gente poder acompanhar tudo. Muito bem. Obrigada, pela sua participação aqui junto com a gente. Olha, vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente